Hi, 大家好, tudo bem? Hoje esse vídeo vai falar sobre aulas de mandarim para iniciantes. Para quem não sabe mandarim, não tem problema. Em 10 vídeos, eu garanto, em 10 vídeos vocês vão começar a falar mandarim. Claro, né, que não vai ser aquele mandarim fluente, mas vai ser um começo para um diálogo em mandarim. Então tá, vamos lá. Primeira aula. Antes de tudo, eu queria deixar bem claro. Mandarim, ou seja, chinês, é muito fácil. Por quê? Porque a gente não tem conjugação verbal. A gente não precisa conjugar verbos em mandarim. Ou seja, se é verbo ser, é ser para todo mundo em qualquer tempo. Olha só que fácil. Então, primeira aula, a gente vai aprender como é que é a estrutura de frases básicas. Numa frase, a gente começa com o tempo, né? Por exemplo, hoje, amanhã, ontem, tal horário, tal, quantos dias antes. Então, primeira coisa, o tempo. Porque se você tem o tempo, você não precisa mais conjugar. Segunda coisa, numa frase, né? Segundo item na frase são substantivos, né? Substantivos, nomes. Ou seja, você, eu, nós, eles, tudo isso. Segundo é o verbo, né? Então, o verbo é aquilo, não precisa transformar, não precisa conjugar. Por quê? Porque já tem o tempo, já tem o substantivo, então você já sabe quanto, quem e onde, né? O local, caso se for necessário. Ou seja, tá tudo na frase, então você não precisa conjugar. Já é uma frase, né? Tempo, o substantivo e o verbo. E o último, né? Caso seja necessário para você manifestar se é dúvida, se é negação, se é uma afirmação, né? Então, isso já forma uma estrutura de uma frase básica em mandarim. Olha só que fácil, né? Então, na primeira aula, né, além de aprender como é que é a estrutura de frase em mandarim, vou falar para vocês, né, como que se diz substantivos. Né? Substantivo basicamente são três, né? E variação desses três. Né? Primeiro, o, que significa eu. Né? O escreve dessa forma. Né? Segundo, ni, que significa você. Né? Ni. Então, em mandarim, basicamente a gente não tem gêneros. Né? As palavras não têm gênero masculino ou feminino. Se tem na palavra você e na palavra eles ou ele ou ela. Né? Mas em pronúncia não muda, só muda na escrita. Por isso, ni tem duas formas de escrever. Assim, que é masculino, ou assim, que é escrita em feminino. E terceiro, tá, que é ele, se escreve dessa forma, e ela, tá, escreve dessa forma. Então, como é que vamos dizer em plural? Por exemplo, nós, vocês, eles ou elas. Basta acrescentar uma palavra no final, né? Que é man. Ficaria o man é nós, ni man, vocês, tá man, eles ou elas. E o pronome possessivo. Né? Pronome possessivo é só acrescentar uma palavra também, que é the. Basicamente, tudo que você coloca the no final vira um pronome possessivo, né? De alguém que tem o significado de. Né? The escreve dessa forma e pode se dizer de. Ou seja, de mim ficaria meu, de você ficaria seu, né? De ele ficaria dele. Né? Então, seguindo essa lógica, qualquer palavra que você coloca the no final fica um pronome possessivo. Né? Então, hoje, basicamente, eu vou ensinar só isso, né? Nos vídeos seguintes a gente vai falar mais, para a gente poder colocar tudo isso em ordem e vocês conseguiriam sair falando em mandarim. Né? Para quem tem interesse, na verdade, mandarim é muito fácil de aprender. Né? É um ano dedicado, você consegue ser fluente, chegar na China e conversar com todo mundo. Sendo assim, em 10 vídeos, de menos de 5 minutos, vocês vão conseguir aprender a falar as primeiras palavras, primeiras frases, o início de uma conversação. Né? Ou seja, a fala em mandarim não é difícil. Difícil está na escrita, né? Mas não necessariamente você tem que escrever. Mas é interessante. Então, para quem tem interesse, eu vou deixar link aqui na descrição de baixo para vocês baixarem, né? E poder imprimir na folha A4 para treinar a escrita. Então, o vídeo de hoje é só isso.
né? Para não encher muitas coisas na cabeça de vocês, então eu vou postar alguns vídeos de tempo em tempos para falar mais coisas sobre mandarim. Claro que não vai ser 10 vídeos seguidos só sobre aulas de mandarim, vou falar outras coisas também. Mas hoje, nesse vídeo, é o primeiro vídeo de aula de mandarim, para a gente dar um primeiro começo, tá? Então, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostarem, dá um like, compartilhe com seus amigos. Não esquecem de curtir meu fanpage lá no Facebook, tá bom? Abraços, tchau!